Boa tarde, meus queridos. Antes de adentrar o tema desse bloco, é importante deixar registrado as seguintes situações, tá? Faça nesse momento na sua cabeça uma linha do tempo mental e perceba a evolução da matéria no tempo, tá? Então, olha, a criminologia da escola positiva vai até o início do século XX. Então, até o início do século XX, nós tínhamos como objeto da criminologia somente 2 elementos: crime e criminoso. Depois do século XX, os objetos foram ampliados para 4: crime, criminoso, vítima e controle social. Até o século XX, a criminologia se importava exclusivamente com o crime e não com o crime e o criminoso. Não há que se falar nesse período de vítima ou controle social. E aí, nós tivemos um giro sociológico após o século XX. E devido a estudos e elaboração de outros modelos teóricos explicativos, é que a criminologia avança em outras discussões sobre vítima, sobre controle social, sociedade e etc. Então, diante disso, vamos ao tema desse bloco, que são os modelos teóricos explicativos. A criminologia, pessoal, tem diversas classificações sobre esses modelos teóricos. Alguns professores elegem, inclusive, o doutrinador Molina como o doutrinador que melhor classifica os modelos teóricos explicativos. Ele classifica os modelos em criminologia clássica e neoclássica, criminologia positivista, sociologia criminal e diversas correntes da criminologia moderna. E aqui eu te chamo a atenção. A atual e moderna criminologia, ela não está mais preocupada com o caráter etiológico da criminologia. Ou seja, em resumo, sobre as causas, conceitos de delito e delinquente. O que hoje nós estamos preocupados é em analisar e estudar modelos sequenciais de carreiras criminais, estudos de segmentos, trajetórias criminais. Não se trata de estudo de conhecimentos estanques, mas sim de conhecimentos harmonizados, tá? Então, o primeiro deles é a criminologia clássica e neoclássica. Quando nós falamos em criminologia neoclássica, este doutrinador que eu citei, Molina, ele traz principalmente um modelo de teoria criminológica, o modelo de opção racional, como opção econômica, chamado também de modelo economicista neoclássico. Ele alega o seguinte: o crime, como resultado de uma opção livre, racional e interessada do indivíduo, de acordo com uma análise prévia de custo e benefício. Então, pessoal, veja que este doutrinador, ele vincula as ideias da escola clássica, livre-arbítrio, vontade racional, porém, liga a uma opção racional. E essa opção racional do homem é baseada em critérios econômicos. Cuidado com isso. Não é econômico do ponto de vista financeiro tão somente. Essa teoria, ela vai explicar porque o homem, opta pela realização do crime. Quais as circunstâncias que ele visualiza como sendo interessantes para optar por cometer o delito. Então, para essa teoria, o criminoso, ao optar pelo crime, ele analisa a relação entre custo e benefício. Ele viria analisar se existem mais vantagens ou desvantagens. Então, vale mencionar que essa teoria enfatiza que o criminoso, apesar de analisar as vantagens e desvantagens, ele não faz uma progressão ou projeções em longo prazo sobre circunstâncias, e aí ele opta com base em aspectos momentâneos e imediatos. Dessa forma, esse criminoso, ele não está preocupado com combinação da pena, suas possíveis qualificadoras, elementos relacionados à execução penal ou outros pontos legais.
Então, eu vou te trazer uma curiosidade, hein? Depois de falar isso. Uma pesquisa, na verdade, um documentário, ele realizou várias entrevistas com criminosos presos nos Estados Unidos. Dentre esses presos, um criminoso que cometeu uma série de crimes graves foi entrevistado. E aí, posteriormente a essa entrevista, contribui muito para a escola neoclássica. A questão realizada por criminoso foi a seguinte. Perguntaram para ele: você, no momento do crime, pensou que poderia ser preso? Adivinha a resposta do criminoso? A resposta dele foi negativa, alegando que caso assim pensasse, não teria cometido o crime. O preso, inclusive, ainda debochou do pesquisador que estava entrevistando, tendo em vista a pergunta que foi feita. O pesquisador, então, ele continuou os questionamentos, perguntando se o preso não pensou nos riscos ou numa projeção sobre a possibilidade da captura e o cumprimento de mais de 20 anos de pena em sistema penitenciário. O preso, ele respondeu que pensou que poderia dar ruim, pensou que poderia ser preso, mas que essa previsão de cumprimento de pena ninguém faz. Ele reiterou ainda, afirmando que pensou somente no dinheiro fácil que ele iria conseguir. Então, quais são as razões apresentadas para que possamos considerar essa teoria vinculada ao modelo clássico, né? Bom, primeiro deles, fracasso do positivismo de oferecer uma teoria generalizada. Segundo, baixo êxito dos programas ressocializadores. E terceiro, incremento da criminalidade. Para essa teoria, gente, neoclássica, nós temos duas outras teorias que se derivam dela e são meio que consideradas ali de forma específica pelo doutrinador Molina como teoria neoclássica, mas elas são mais teorias prevencionistas e que, de alguma forma, consideram essa opção racional. A primeira delas, teoria das atividades rotineiras, também conhecida por teoria da oportunidade. Pessoal, para uma parcela da doutrina, eles dão um sinônimo para essa teoria e chamam ela de teoria da oportunidade. E tem um motivo. Essa teoria, ela entende que não basta para a ocorrência do delito que esse indivíduo tenha vontade de praticar o crime, mas sim que, aliada à vontade racional, exista uma oportunidade. Então, seria vontade racional mais oportunidade, que elas se juntariam. A teoria das atividades rotineiras traz para sua explicação um triângulo, que seria uma convergência de fatores no tempo e no espaço. Então, para que o crime, efetivamente ocorra. Então, ou seja, para que tenhamos a prática de um crime, temos que ter no mesmo tempo, no mesmo espaço, a existência de 3 circunstâncias. Primeira delas, um infrator motivado. Quem é ele, né? Aquele que queira praticar um crime e que tenha habilidade para isso. Essa motivação do infrator, ela pode ainda estar relacionada a uma série de fatores. Motivação financeira, motivação social, etc. Segundo, alvo adequado. Dentro do alvo adequado, podemos ter vítima adequada, local adequado ou objeto adequado. E o terceiro, ausência de guardião. Essa ausência pode ser um objeto, um segurança, um animal, uma testemunha, um policial e o que vocês conseguirem aí pensar. Para a teoria da atividade rotineira, se estiver ausente um desses fatores, o crime não ocorre. Vou dar um exemplo, uma situação prática para que a gente possa desenhar isso melhor. Criminoso segue pessoa idosa, passando com sua bolsa aberta e envelope à mostra depois de sair de uma agência bancária. Porém, a uns 50 metros da idosa tem um homem bem grande, forte. Veja que a vítima é fácil, o momento é oportuno, porém, existe uma terceira pessoa nas proximidades. Assim,
apesar de objeto e vítima se adequarem a uma oportunidade propícia, a pessoa testemunha que está no momento pode atrapalhar a sua ação. Como se trata de uma teoria prevencionista, baseada então em aspectos para evitar que o crime ocorra, essa teoria traz os instrumentos e ações que devem ser utilizados para que se possa evitar o delito. Solução, então, apresentada por essa teoria das atividades rotineiras. Em relação ao infrator motivado, o primeiro, né? É necessária a existência de pessoas que exerçam certo grau de intimidação. E aqui eu não estou falando de guardião, não, mas de outros meios, como a presença de uma mãe, um pai enérgicos na criação do filho. Então, teríamos como um meio inibidor a presença de um agente controlador. Segundo, quanto ao alvo adequado, seria então uma solução, né? É necessária a exigência de um ambiente responsável, onde existisse a orientação e recomendação constantes sobre evitar andar sozinho em locais escuros, ermos, distantes e com índices altos de criminalidade, evitar demonstrar bens de valor, etc. E o terceiro, quanto à ausência de guardião, que exista sempre a presença de um guardião, que poderia ser segurança privada, cerca, cachorros, sistema de monitoramento. Por que essa teoria se denomina teoria das atividades rotineiras? Gente, presta atenção. Porque na nossa sociedade pós-industrial, o nosso atual modo de viver permite que essas situações ocorram com maior frequência, ou seja, com maior facilidade. Nós temos visivelmente uma rotina estabelecida. Por exemplo, né, na época dos nossos avós, a realidade de uma casa era totalmente diferente. O marido, ele saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E presta atenção, aqui o que eu tô fazendo não tem análise, não contém zero caráter machista, porque era a realidade da época. Então, observação importante aqui. E com isso, né, na época o lar estava sempre cheio, sempre havia alguém cuidando da casa dos filhos. As cidades, elas eram menores, os vizinhos ali se conheciam, sempre tinha alguém por perto ali para ajudar. Então, as pessoas, de certo modo, elas possuíam vínculos mais fortes. Já a realidade atual, ela é bem individualista. Pensa bem, ninguém se envolve na vida dos outros. Não criamos mais vínculos pessoais como era antes. E temos uma agravante. Vivemos atualmente numa das maiores crises que uma sociedade poderia viver, que é claramente a da sociedade da aparência, a sociedade do espetáculo, potencializada pelas redes sociais e pela internet. Reflexiva. Segunda teoria, teoria do meio ou do entorno físico, também chamada de teoria espacial, tradição ecológica. Essa teoria, gente, do meio ou do entorno físico, não deixa de ser um desdobramento da teoria das atividades rotineiras. Nesse sentido, a teoria vincula a opção racional estritamente ao ambiente e ao espaço físico adequado, demonstrando ser, de certa forma, um desdobramento ou a teoria incompleta das atividades rotineiras. Para essa teoria, o espaço físico exerce papel de relevância para a gênese do comportamento delitivo e defende ainda a criação de teorias prevencionistas e da criação de um espaço defensivo, criação de ambientes controlados, de modo a evitar a prática dessa criminalidade. Pessoal, é necessário se registrar que certamente quem terá acesso a esses tipos de locais e ambientes são, sem dúvidas, as pessoas que detêm alto poder aquisitivo. E como prova dessa ocorrência, nós podemos citar a existência de diversos modelos de condomínios residenciais
que o morador possui dentro dos muros desses condomínios. Já a própria escola, supermercado, farmácia, complexo esportivo. A finalidade é que o morador não precisa sair da sua zona de conforto, ou seja, da sua zona de segurança, certo? Então, curiosidade, né? Uma forma de se tentar mapear e tentar ter controle sobre a população é a implementação da verticalização urbana nos bairros de difícil acesso. Em morros e bairros, né, aglomerados. Muitas vezes o poder público, quando tem a intenção de investir nesses locais, opta pela construção de prédios, apartamentos ou ainda de residências separadas por blocos e em ruas determinadas. Tudo isso para quê? Tudo isso para que, caso haja necessidade urgente ou não de adentrar e localizar determinado morador, isso possa ser realizado com maior facilidade e uma maior segurança. Né? Por exemplo, o mandado de fiscalização, etc., no bloco X, apartamento Y, para o morador S. Né? É uma observação. A escola de Chicago, que nós vamos discutir e debater mais lá na frente, acredita que a questão visual do ambiente, do meio, do entorno físico, favorece ou prejudica a criminalidade. Exemplo, polícia investigativa acompanhou um caso em que 2 aglomerados foram demolidos pelo poder público e substituídos por 2 prédios com diversos apartamentos. Um desses prédios tinha como síndico um servidor do poder público que ficava responsável ali pela manutenção ou organização administrativa do prédio. E o outro, o poder público entregou aos moradores para que eles ali resolvessem como iriam administrar aquele imóvel. O prédio que não teve acompanhamento foi invadido por traficantes, depredado, e ali se instalou um verdadeiro caos, com a presença constante de criminalidade. Então, foi possível verificar que o prédio administrado pelo funcionário tinha, além de um bom aspecto visual, seus índices de criminalidade bem reduzidos. E aí eu aprofundo até um pouco mais com vocês sobre um teorema chamado Teorema de Pareto, conhecido como 80-20. Ele é chamado de Pareto, mas todo mundo conhece como 80-20, tá? Então, 80-20. E é interessante a gente demonstrar isso nesse momento, porque explica muito bem essa teoria apresentada. Para esse teorema, gente, 80-20, e para a estatística, 80% dos crimes, presta atenção, 80% dos crimes ocorrem em 20% dos locais. Ou seja, 20% dos locais concentram 80% dos crimes e 80% das vítimas representam um total de 20% vítimas. Os locais, eles sempre são os mesmos e as vítimas são sempre as mesmas. Gente, logicamente, né, que são teorias e teoremas que vão explicar de forma parcialmente as questões relacionadas aos crimes. Então é importante deixar claro que nós não podemos e não conseguimos vincular todo e qualquer tipo de crime em uma única teoria. Isso é evidente, né? Então o que se busca aqui com essas aulas é levar até vocês as teorias mais famosas sobre os assuntos destinados à criminologia. Mas de forma alguma, né, conseguimos vincular todo e qualquer tipo de crime a uma teoria só. Isso seria impossível, salvo, talvez, a gente conseguiria chegar talvez um pouco mais perto disso quando em um eventual curso de criminologia avançada ou algo nesse sentido. A finalidade do curso que estamos tendo agora é uma introdução à criminologia, é dar um parâmetro geral, uma visão geral da criminologia para vocês e as teorias mais importantes que talvez justifiquem a grande maioria das condutas ilícitas que são produzidas
e provenientes da nossa sociedade, tá bom? Então, continuamos o nosso debate, esse debate interessantíssimo da criminologia no bloco que vem, no próximo bloco. Até já!